Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 211 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 54 ao 58 do livro de Isaías. Vamos à leitura? Capítulo 54, O futuro glorioso de Sião. Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Capítulo 55. O convite gracioso de Deus. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês.
Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno, que nunca se apagará. Capítulo 56. Salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Ai dos atalaias de Israel! Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Capítulo 57. A idolatria de Israel é condenada. Os justos perecem e não há quem se importe com isso. Os piedosos desaparecem sem que alguém considere esse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entre na paz. Os que andam em retidão descansam no seu leito. Mas vocês, filhos de feiticeiras, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vocês que se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos. Elas são a sua parte. Sobre elas, vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado, vocês põem o seu leito. Para lá, vocês sobem para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras, vocês põem os seus símbolos pagãos. Afastando-se de mim, vocês sobem ao leito e o alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes, envia os seus embaixadores para longe, até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem você se cansa, mas não diz: é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece.
Mas de quem você teve receio ou temor para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque me calo e isso desde muito tempo e você não me teme? Eu publicarei essa sua justiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Mensagem de paz para os arrependidos. Então se dirá: aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego de vida que eu criei. Por causa da maldade e da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Capítulo 58. O jejum que agrada a Deus. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isto em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do dia. O Senhor guiará continuamente, lhes dará de comer em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então
Vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra. Eu os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.